MMCast com Dídimo Effgen. A minha convidada do MMCast de hoje vamos fazer uma brincadeira, mas é uma realidade. Ela é uma mineira baiana capixaba e ela vai ter que explicar isso. É uma pessoa que eu admiro há muitos anos, tenho profunda admiração pelo trabalho que ela faz, pela pessoa que ela é. Estou falando de Mirela Chiappani Souto, hoje presidente do Instituto Marca. É isso aí. Quem é Mirela? Essa pergunta você me disse que ia fazer, né? E eu fiquei aqui pensando, meu Deus, o que posso falar para Dídimo? Mas a Mirela é uma pessoa muito simples, né? Muito transparente. Mas uma mineira baiana capixaba. Nasci em Minas. Meu pai baiano, minha mãe capixaba. Nasci em Minas porque a cidade que meus pais moravam naquela época era muito perto, né? Essa cidade que eu nasci, que era Pedra Azul, era muito perto ali da divisa da Bahia, onde eles moravam. E eu tinha um tio que era obstetra da cidade e a minha mãe achou melhor ir para lá. Claro. E as outras minhas irmãs, que eu tenho 3 irmãs, nasceram todas na Bahia, né? Meu pai trabalhava na BR-101, na construção da BR-101. Ele fazia parte da comitiva que ia à frente. Né, para poder abrir a estrada. Ele, passando no Espírito Santo, conheceu a minha mãe. E continuou a vida dele. E quando ele chegou em Onápolis, 3 anos depois, ele casou com a minha mãe. Quase foi um casamento por carta, porque eles se comunicavam o tempo inteiro por carta. Construíram uma casa, se comunicando pela carta. E aí, meu pai e minha mãe se casaram e foram morar em Onápolis. Na época, Onápolis era um povoado, não era nenhuma cidade, e a casa deles foi a 3ª casa desse povoado, sendo que era a primeira casa que tinha um banheiro completo. Que coisa maravilhosa, né? Que história, hein? E assim, é uma história tão rica em detalhes, porque eu tenho todas as cartas que eles trocaram durante esses 3 anos. O namoro por cartas, noivado por cartas e casamento. Por carta. Casamento, carnavais, a música que estava ouvindo, tudo. Que tudo coisa maravilhosa. Bom, e aí está aqui Mirela. E aí, né, esse retorno da Bahia para cá foi quando meu pai faleceu. A minha mãe não quis mais continuar na Bahia, porque a família dela era capixaba, então ela resolveu voltar. E eu tinha 11 anos na época, e aí a gente voltou, só que ela voltou com 4 filhas, né? Então teve que recomeçar toda a história e reaprender a viver, né, de forma diferente ali com 4, não vou dizer adolescentes, crianças e adolescentes, porque minha irmã mais velha tinha 13. E daí a gente começou a entender, né, que a vida não era tão simples assim, né, que a gente morava numa fazenda, era tudo muito farto, e viemos morar num apartamento muito pequeno, né, a gente morava um apartamento de 70 metros, morava 7 pessoas nesse apartamento, enfim, né, nossa vida assim meio que virou de cabeça para baixo para dar continuidade à nossa história e estarmos aqui hoje, né. E é isso. Mas que coisa boa, uma bela história, um belo início de conversa. Eu falo que dá para fazer um livro, Dídimo, porque eu tenho todas essas cartas. Foi assim, um romance na BR-101. Trecho, Vitória, Eunápolis. Então, assim, também a gente teve uma infância muito bacana naquela região, porque ia muito a Porto Seguro, né? Ali tá passava pertinho, ali bons e ótimos momentos, enfim, né? Bom, e aí a sua chegada, eu quero agora voltar, vamos falar da vida já profissional. Você entra na marca ambiental já Não, no início da marca. Não, eu estou na marca desde sua fundação, né? E assim mesmo porque eu vinha de uma construtora e saí dessa construtora e fui direcionada para a marca. E era uma construtora do mesmo grupo. Então eu estou com esse grupo há mais de 30 anos, né? Então assim, a gente saiu
de um Como processo. chamava a construtora? Ribeiro Engenharia. Ribeiro Engenharia. E aí a gente eu saí da Ribeiro e fui trabalhar na marca ambiental. Que também é da família do Ribeiro. Era da família. E aí, o que era muito interessante é que, lógico, a marca não trabalhava, não chamava ambiental e nem trabalhava na área ambiental. E na época começou a construção do primeiro aterro sanitário, né? E a gente Que veio suceder aqueles lixões. Exatamente. Na época, a gente tinha aqui no Espírito Santo acabado de ser lançado aquele documentário Lugar de Toda Pobreza, né? A gente teve do Hamilton, né? A gente teve no Espírito Santo ficou muito efervescente essa questão do lixão, né? Do lixão de São Pedro, e teve aquela atração quando o Papa veio aqui, levou o anel dele, entregou, né, na comunidade, e ali tinha a usina de resíduos, né, ali de São Pedro, mas antes era literalmente um lixão. São Pedro era um lixão. O documentário chamou-se Lixão, como é que é? Lixão, Lugar de Toda Pobreza. E aí, ali a gente começou a ter esse despertar porque o resíduo era destinado daquela forma. Mas naquela época, em 1992... Mas a marca nasceu para ser uma empresa... Para ser uma empresa de recicladora. Não uma empresa recicladora. A gente ia fazer a gestão do resíduo. Tá. E foi uma grande sacada, assim, que um dos sócios teve, vendo em São Paulo, em outros lugares, que existia, né, uma forma de destinar resíduo diferente, né? Existiam algumas normas, mas nada era tudo muito volátil, sabe? A gente não tinha uma política de gestão de resíduo, a gente não tinha uma política de segregação de resíduo, de coleta seletiva. A gente simplesmente fazia do lixo o descarte, né? Nessa economia linear que a gente vive, produz, consome e descarta. A gente até, na época, existia esse jargão assim, do berço ao túmulo, né? Hoje é do berço ao berço, né? A ideia é que o resíduo retorne, mas na época era do berço ao túmulo. Você consumiu, você descartou e você jogou fora. Jogou fora. Né? Como que ia ser jogado fora, ninguém prestava atenção para isso. Óbvio que as pessoas produziam muito menos do que se produz hoje, né? Hoje a gente produz uma média de 1 quilo de resíduo por dia, per capita. Então é muito resíduo sendo produzido. Quanto mais industrializado é uma cidade, um estado, mais se produz resíduo. Então, assim, foi um despertar naquele momento que a gente tinha a maioria das cidades brasileiras destinando seus resíduos da mesma forma, né, a lixões, e foi uma sacada trabalhar com resíduo e trabalhar com a destinação final via essa tecnologia da época que era o aterro sanitário, né? E aí eu me lembro muito bem que Sérgio, né, que era um dos proprietários, fala assim, é isso que a gente vai fazer. Vamos procurar uma área e vamos fazer um aterro sanitário. E na época, hoje, por exemplo, na tecnologia de construção de aterro sanitário, você tem as mantas que faz a proteção. Na época não existia essa proteção mecânica, só existia a proteção da compactação do solo, né? Existia a coleta dos percolados, como existe hoje, mas era um acúmulo desse percolado, né? Enfim, foi um diferencial muito grande, porque eu acho que o despertar, não só aqui no Espírito Santo, mas em todas as outras cidades brasileiras, todos os outros estados brasileiros, para essa questão, foi em meados de 92, né? Quando a gente teve a Rio 92, que trouxe essa efervescência das questões ambientais. Um novo despertar, né? E a questão do resíduo estava permeando esse assunto, né? Porque como que a gente ia fazer para destinar essa quantidade enorme e vislumbrando isso a longo prazo? Então, assim, eu acho que foi uma grande sacada, né? A gente ter se permitido a entender esse mercado. E eu, na época de estagiária da empresa, né, passei a ser gestora na área
né, administrativa, RH, eu estava fazendo administração de empresas, e quando eu estou nesse processo, surgiu, a gente teve que fazer outros mecanismos para melhorar esse local, e aí tinha que fazer o EIA-RIMA, que é um documento para você licenciar o empreendimento na área ambiental, fazer as licenças ambientais. Eu fui exclusivamente coordenar esse processo, que era um processo que envolvia muitos consultores, muitos projetos. É um projeto que envolve desde comunidade do entorno, que envolve as tecnologias, as técnicas, as formas de fazer aquilo ser operacionalmente, né, confiável, a logística desse resíduo, a coleta desse resíduo. Então, eram vários mecanismos para a gente chegar a um licenciamento ambiental. Então, eu acho que eu coordenei esse projeto por mais de ano. Tinha muitos consultores, né? E isso me fez entender muito do aterro sanitário. E o mais legal é que eu fiz um diário durante esse processo, né? E eu tenho esse diário até hoje. Acho que é normal minha família colecionar essas coisas. Acho que isso vem de família. Aí você fez um diário eu fiz um dia a dia. Toda vez que eu ia nesse ambiente, né? Que eu ia lá no aterro, e a gente na época tinha 20 funcionários trabalhando ali, toda vez eu colocava no meu diário. Estive aqui, vi isso, PPP, e escrevia, né? E esse diário salvou a gente de muitas coisas. Porque, às vezes, a gente era indagado de alguma coisa que dali não se tinha um registro. Cadê o diário? Um dia eu tive lá, eu tenho aqui. Espera que eu vou achar. Exatamente. Que coisa legal. E foi muito legal porque... Depois você me manda uma foto desse diário que eu quero mostrar isso. Profissionalmente, eu posso dizer que eu cresci, né, nessa seara. Né? Então, desde que eu conheci a sistemática, desde que eu conheci a matéria, né, resíduos sólidos, eu nunca me desviei dele até então, né? E, lógico, ali permeiam várias coisas. Permeia o conflito, permeia a gestão, permeia você conversar, você ter diálogo, contratação de pessoas, envolvimentos é uma conexão absurda. Indústrias, novas tecnologias. Então, a gente tem todo esse trabalho, né, para fazer com que a gestão de resíduo de fato aconteça. E quando você vai para a seara da educação ambiental, você também vê que as escolas adotam, numa primeira prática, a questão do resíduo. Porque é mais fácil de você sensibilizar, é mais fácil de você introduzir as questões ambientais através do resíduo. E daí eu fui... E a criança leva para casa, né? Leva para casa. E eu fui estudando muito sobre a gestão de resíduo, depois gestão desse tipo de projeto. E o mais bacana, assim, que eu nunca quis me desviar desse tema, né, que eu poderia falar assim, tá, beleza, eu estou na gestão de resíduo, mas vou estudar aqui a gestão financeira. Mas eu nunca quis me desviar. E nesse processo, eu comecei a fazer parte de muitos conselhos, eu comecei a fazer parte das instruções das normas técnicas, né? Eu participei da primeira política de resíduos do Espírito Santo, que foi em 2009. Para você ter ideia, a nossa política nacional ela é de 2010. A do Espírito Santo, a estadual, é de 2009. Ou seja, o Espírito Santo, ele, por um período muito grande, ele foi pioneiro na gestão de resíduos, né? A gente tem N exemplos, né? Os municípios com termos de ajuste de conduta para buscar alternativa para os seus resíduos. Um dos estados que saiu na frente no sentido da exterminação dos lixões. Tiveram muitas tentativas, né? E a gente foi evoluindo com secretarias de meio ambiente focado nesse assunto, envolvimento de técnicos, da sociedade civil, né? Então, a gente teve uma participação muito grande nas políticas públicas que temos hoje.
né, para que falasse, poxa, o Espírito Santo é um exemplo? Eu considero que sim, Didimo, porque imagina, você tem uma central de tratamento de resíduos hoje, de valorização de resíduo, porque a gente não só trata o resíduo, a gente valoriza o resíduo, que é exemplo no Brasil. Nós não temos nenhum modelo como o da marca ambiental. A marca, pode-se dizer que ela implantou o primeiro aterro sanitário. Foi o primeiro aterro sanitário privado do Espírito Santo, foi da marca. É um dos, e é um modelo, foi um modelo. Quase um dos do Brasil também. Então, hoje os aterros funcionam muito como consórcio. Ali a gente conseguiu mostrar que era possível você agregar vários municípios destinando seus resíduos a um único local. E aí conseguia-se mostrar a importância da PPP, né, da parceria público-privada, né, público-privada ali nessa seara. Né? Então, a marca recebe resíduo de vários municípios e hoje isso é uma prática em todos os estados que têm centrais de tratamento de resíduo. Né? E a gente evoluiu porque, você imagina, em 2005, né? 2005 a política é de 2010, mas em 2005 a gente já se envolvia com essa temática da reciclagem. Né? E se envolvia muito, porque em 2006 nós estruturamos o Instituto Marca, que na época era Instituto Marca de Desenvolvimento Socioambiental, para abarcar a primeira incubadora, né, de empresas de econegócios no Brasil. Então a gente teve na época o apoio do Sebrae, com especialistas de notório saber que nos ajudaram a estruturar a ideia. E aí que começou as pessoas despertarem para essas indústrias da transformação, né, do beneficiamento de resíduo. Então, a gente conseguiu, em plena pandemia, fazer com que a gente reestruturasse o nosso parque e desse a ele um sentido muito maior. Né, que aí se transformou no parque de ecoindústria, sendo que a marca ambiental é uma das indústrias que estão dentro desse parque. São 14 indústrias hoje dentro desse parque. Ah, é? Uhum. 14 indústrias dentro do ambiente da marca ambiental. Então, é um parque de ecoindústrias, né, marca ambiental, o nome do parque. E aí a gente conseguiu criar uma identidade. Né? Por isso que desde 2010, quando eu estava na área de comunicação, a gente criou essa identidade para o parque. Nós criamos o formato, né, de como atrair essas empresas para o parque, porque muitas vezes, antes desse formato, as indústrias que... eu tenho uma boa ideia, eu vou lá na marca ambiental, que ela vai bancar a minha boa ideia. Né? Então, a marca... E não era a finalidade a marca ser financiadora. Né? A ideia é que a gente conseguisse agregar empresas que tivessem pernas próprias. Né? Então, hoje é um modelo muito forte, é um modelo... É ainda muito difícil trabalhar com a reciclagem, né, no Brasil, mas é o futuro. A gente não tem os recursos que a gente acha que tem eternamente. Então, o retorno, a valorização do resíduo, né, nessa cadeia circular é o que há de mais inteligente para a gente recuperar o que até então era descartado. Mirela, aí você deixa a gestão da marca ambiental e foca no Instituto. Aí você vira... Olha, o Instituto ele já existe desde 2006. Sendo que o foco dele eram as empresas de ecoindústrias. Quando a gente começou a entender o que era uma instituição de terceiro setor, cabia muito bem os programas que a gente já desenvolvia na seara socioambiental. Porque todo aterro sanitário, toda central... Isso que eu queria entender. Como é que funciona o aterro sanitário? Chega um caminhão de lixo, joga o lixo lá, despeja, faz o quê? Não. É engraçado, né, Didimo, que a gente não pauta essa pergunta, mas é óbvio, muita gente não sabe, né? De fato, muita gente não sabe. O aterro sanitário é uma tecnologia, né, com normas específicas, é uma obra de engenharia, né, onde você ali descarta o que a gente chama hoje de rejeito. Não são os resíduos, porque na nossa política nacional, a palavra lixo não existe mais e é resíduo e rejeito. Resíduo é tudo que pode ser recuperado. Né? Então, eu posso recuperar uma latinha, eu posso recuperar um pneu, eu posso recuperar um vidro, né?
E o rejeito é o que eu não recupero, porque eu não tenho tecnologia adequada, porque o lixo está todo misturado, né? E aí esse rejeito precisa ir para um local. Esse resíduo precisa ir para a indústria da transformação. É vidro, é plástico, é papel? Isso é resíduo, okay. né? Resíduo. Dentro das terminologias da lei, você tem o resíduo classe 1, que são os perigosos, ou ele é inflamável, ou ele é corrosivo, ele tem algum grau, né, de alguma substância química, então ele tem algum grau de periculosidade. Então ele é classificado como resíduo perigoso, ou inclusive um resíduo que vem da área de saúde, que ele é patogênico, né? Então ele é um resíduo perigoso. E o resíduo comum que nós produzimos na nossa residência, nas indústrias, né, que eles chamam ali de resíduo classe 2. Bom, feito essa segregação, porque tudo numa gestão de resíduo começa com a classificação de resíduo. Eu posso chegar aqui e falar, Didimo, você produz lâmpada, você produz porcelana, você produz metal, e aí eu vou dizer para onde pode ir cada tipo de resíduo desse. Um resíduo de uma lâmpada tem mercúrio, ele é perigoso. Então tudo começa nesse trabalhar essas tipologias. Feito isso, você vai fazer a destinação. O rejeito vai para uma célula de aterro sanitário. É esse resíduo que não tem nenhum tipo de tratamento, ou esse resíduo que está todo misturado, que eu na minha residência ou aquela cidade não tem um processo de coleta seletiva, misturei tudo e joguei fora. Então, para esse rejeito, você precisa ter o aterro sanitário. Né? É essa tecnologia que faz... E esse aterro sanitário, juntou isso e colocou no aterro sanitário. Gera o quê? Então, quando eu coloco resíduo orgânico, resto de comida, um plástico, papel higiênico, fraldas, virei essa coisa toda e joguei lá, ele produz duas coisas importantíssimas, né? O resíduo degrada, produz um líquido, que a gente chama de chorume, que é o choro do lixo. E o que degrada produz também o gás, que é o metano. Biometano. O biometano é composto de metano e CO2 e outros gases. Esse metano eu posso queimá-lo e transformar em CO2. E ele é energia. Por isso que a gente tem indústrias, né, a indústria da transformação lá, que vai queimar esse metano e transformar em energia, que hoje já é distribuída na rede da EDP. Bom, e aí, no meio desse caminho, você tem esses resíduos que são segregados. O que eu vou fazer com o meu plástico? O que eu vou fazer com o meu vidro? O que eu vou fazer com o meu pneu? O que eu vou fazer com o meu óleo de cozinha? O que eu vou fazer com o meu resíduo eletrônico? E aí começou a surgir essas empresas para tratar esses resíduos. Você concorda que a gente tinha o melhor ambiente para receber essas empresas? Esse universo de 14 empresas que estão lá, em que segmentos elas atuam? A gente tem esse ambiente. Quem tem essas indústrias, eu acho que é um ambiente que ela se sente muito atraída. Então a gente tem uma indústria que vai transformar pneu em diversos subprodutos, a indústria que vai transformar plástico em outros subprodutos, o óleo de cozinha em outros subprodutos, o eletroeletrônico no desmonte, os resíduos de embalagem, a compostagem. Mas para que isso aconteça, esse resíduo precisa chegar separado. Se ele não chegar segregado, célula de aterro sanitário. Então, você imagina que neste ambiente a gente consegue atender a todas as tipologias de resíduo, exceto, lógico, um resíduo radioativo. Lógico. Né? Então, todas as tipologias são contempladas ali. Então, partindo para a indústria, você pega uma indústria que tem uma produção de resíduo diverso. Vamos pegar uma indústria grande, ela vai ter o resíduo do refeitório, o resíduo do banheiro, o resíduo do coprocessamento do que ela vai produzir. E aí você tem uma central de tratamento que pode resolver todo esse seu problema. Ela tem o eletroeletrônico, ela tem o óleo de cozinha do restaurante dela, ela quer dar um destino melhor para
pro resíduo orgânico dela. Enfim, a gente consegue entregar todas as soluções e resolver uma dor daquele cliente. Né? Então, foi assim que as indústrias começaram a se sentir atraídas. Por exemplo, a gente tem uma indústria lá dentro da marca, 2 indústrias que usam coprodutos. Então, eu tenho uma indústria de cimento que usa coproduto de cimento, de acearia para fazer cimento. Eu tenho uma indústria que usa coproduto de acearia e ainda retira metal daquele coproduto. E aí, todas essas indústrias têm sinergia com o negócio. Eu tenho uma indústria de fazer calçado. Não tem nenhuma sinergia. Entende? Então, a gente foi alargando todo o nosso processo de indústrias lá dentro, fazendo esse trabalho. Né? Por exemplo, a indústria que hoje transforma PET em supressor para fechamento de leiras. Sensacional. Imagina, uma patente verde de 10 anos de estudo que a indústria está lá dentro. Porque trabalha com subproduto, que é a garrafa PET. E isso fomenta o mercado, fomenta a indústria, as associações de catadores. Né? Então, é um mercado extremamente aquecido. Óbvio que ainda há muito a evoluir, mas eu vejo uma indústria de pneu que entrou lá pequenininha se expandindo, porque hoje já tritura o pneu, tem o chip que vai para sementeiras, tem mais subprodutos, está montando agora uma indústria de fazer piso com o pneu, vai para o asfalto, entende? Ou seja, o que eu fiz nesse processo? Eu produzi esse pneu, né? Eu consumi esse pneu, eu descartei esse pneu e trouxe ele para o processo de novo. Isso que a gente chama de economia circular. Porque muita gente acha que economia circular é só você olhar a reciclagem. Não é. Não é. Eu tenho que olhar o designer. Nesse designer, eu pensei no produto para ele retornar para o meu ciclo produtivo, sabe? Então, é uma área muito rica, porque você não fica... não é aquela área exata, sabe? A gente tem muitas nuances para estudar na área de resíduo. São muitas leis, muitas políticas públicas. E aí, quando eu falo que envolve pessoas, né, você envolve a associação de catadores, você envolve a indústria, você envolve o empreendedor, você envolve o cara que teve uma grande ideia. Dias atrás, você fez um evento na Federação das Indústrias com catadores. Não, tinha catadores também. Recicladores. Né? A gente tem a semana da reciclagem que a gente fez agora, o Recicla Summit. Né? Então, o Recicla Summit trouxe exatamente mostrar quem é essa indústria de reciclagem aqui no estado. Não é só na marca ambiental que tem indústria de reciclagem. A gente tem várias indústrias da transformação. Porque o ambiente traz isso, sabe? O ambiente aqui no Espírito Santo, e eu tenho certeza, muito fomentado pela marca ambiental, né? A gente virou uma referência, marca de referência. Exatamente. Então, a gente tem, sim, muito trabalho bacana para ser empreendido nessa área de resíduo. Então, quando eu vou para fora e vejo... Eu fui agora para Porto Alegre, né, no Soul Summit, eu vejo trocentas mil startups. Dentro dessas startups, várias startups de tecnologias verdes. Né? Então, a geração que está criando startup também tem esse olhar. A meninada antenada. Antenada, né? Então, beleza, aí você parte para uma outra esfera, que é você criar software para trabalhar essas questões, para trabalhar o próprio software, né, que o Guilherme trabalha, né, para você fazer um bom inventário, para você fazer... buscar, né, a comercialização dos créditos de carbono, enfim, é uma infinidade de processos, né, de projetos, de ações que está envolvida ali. E aí, nessa celeuma toda, né, depois de 2010 com a política nacional, a gente também ganhou um ambiente mais seguro para trabalhar, porque sim, a gente, depois de 20 anos, uma lei tramitando, ela é sancionada.
né? Então, nossa, mas é difícil engrenar, né? Várias outras leis surgiram dessa nossa lei, mas eu entendo que seja uma lei muito revolucionária, mesmo porque agora, depois da lei de 2010, quem produz o resíduo também é responsável por ele, né? Então, a indústria do eletrônico, ela é obrigada a receber o eletrônico de volta, a indústria da pilha é obrigada a receber, a lâmpadas, as baterias. Então, você colocou quem produz na cadeia produtiva. Você fez com que essa pessoa falasse, pô, então eu tenho que... A responsabilidade também é minha. Exatamente, o que a gente chama agora de responsabilidade compartilhada. Eu tenho também que fazer a minha parte. Então, você vê todas as indústrias, tanto da produção... de resíduos dos eletrônicos brancos, né, que a gente chama geladeira, fogão, responsável por trazer isso de volta, né? Então, no descarte, ela está responsável. Óleo combustível, né, de freio, óleo de também. Essas indústrias passaram a ser responsáveis por essas embalagens, agrotóxico. Então, assim, você começou a introduzir as indústrias dentro da cadeia, né? E ficar tudo muito claro da responsabilidade de cada um. Ah, é maravilhoso, é tudo assim certinho? Lógico que não. Né? A gente está evoluindo nesse sentido. Mas a gente tem uma boa lei, uma boa política pública para isso. Mas vamos falar de Instituto Marca. Vamos lá. Bom, tem uma série de atividades. Numa das vezes que eu estive lá, quando fui convidado para ir lá, isso eu já reclamei, inclusive, tinha umas 2 escolas fazendo visita, um monte de crianças lá. Pois bem. E como é que funciona isso? Como é que foi essa evolução? Como é que evoluiu para isso? Foi muito interessante isso, porque eu acredito que foi... Se não me engano, eram escolas de Cariacica. Não, a gente tem esse projeto. E foi, assim, uma sacada que até hoje eu falo assim, poxa, como que um projeto, né, de 2003, né, reverbera até hoje? Que a gente chama desse projeto de visitas monitoradas. A gente já recebeu, Didimo, de 2003 até hoje, contabilizado, porque essa minha mania de contabilizar tudo, de anotar tudo, eu tenho assinaturas das pessoas, mais de 70 mil pessoas. São 1.500 pessoas, em média, por ano que passam na marca para visitar as escolas, os grupos técnicos, né? Então, esse projeto de visitas, a gente já fez ele de várias formas, mas ele continua muito pujante para a gente. Então, não só de escolas públicas, escolas privadas, hoje, lógico, com mais profissionalizado, a gente tem... a recepção dessas visitas, né, dessas crianças que vão ao aterro. Tem gente que visitou o aterro que hoje é funcionário da empresa. Mentira, né? Sério. Vim aqui na visita. Né? Alunos da universidade, que foi na época escolar. Então, é um projeto que está na nossa vida desde quando a gente criou o nosso primeiro projeto de educação ambiental. Ele eu vou dizer, um carro-chefe. Esse aqui é feito para criança, é feito vocês e a Prefeitura de Vitória. Esse daqui, por exemplo, é a cartilinha que as crianças recebem quando vai fazer essa visita, que fala um pouco da reciclagem, né? Tem sobre resíduo, então ela pode levar isso para casa e estudar, né? Tem a parte aqui, né, de pintura, de caça-palavras, e é uma instrução. Exatamente. A gente quer instruir essas crianças como separar o lixo. Enfim, então a gente tem esse processo desde 2002. A gente recebia as crianças no pátio da empresa. Hoje a gente tem um centro de educação ambiental, né? Então a gente tem um auditório para receber essas crianças. Hoje a gente tem um meliponário, né? As crianças podem conhecer as abelhas sem ferrão. E a gente foi trazendo, e muita gente já visitou. Você me trouxe isso aqui, agora você explica o que tem aqui dentro. Então, aqui dentro tem o melzinho do meliponário, né? Então, a gente já extrai o mel. A gente tem aqui um adubo orgânico, que é para você colocar nas suas plantinhas.
do nosso sistema de compostagem. E o óleo aqui, que é o detergente, que é da Biomarca, que é a empresa que trabalha com óleo de fritura usado. Né? Então, ela produz também detergente. E vira um detergente. E vira um detergente. Esse aqui é um brinde que a gente, esse ano, tá fazendo, né, para alguns parceiros. Mas é para mostrar, né, que ali de dentro, né, de dentro do próprio parque, a gente tem essa diversidade, né, de atratividade, de educação, de conhecimento, né? Então é muito vasto a nossa relação com o resíduo ali, né? Não é só receber o resíduo e fazer a destinação. Então, quando você vai até o aterro, você de fato entende, né, a ideia. Não dá para... Eu falava sempre assim, gente, não dá para sair colocando outdoor na cidade o que é um aterro sanitário. Se você não tiver o conhecimento, sabe, de ver de fato aquilo. Porque você tem desde o odor, você tem o processo do descarte, do desperdício. É muito rico, né, você falar sobre todas essas nuances que é a questão do resíduo. Você se vê na sua produção diária de resíduo, sabe? Como é que é o meu consumo? Eu estou falando de consumo, né? A gente está falando de desperdício de alimentos e tal. Então, o brasileiro, ele produz muito resíduo orgânico, né? E quando a gente faz a compostagem, é notório ver isso. Então, hoje a gente recebe resíduo segregado para fazer a compostagem de supermercados ou de restaurantes, da própria Ceasa, né? Então, a gente consegue ali com o resíduo que vem das unidades públicas, que é o resíduo de poda, porque a compostagem você tem que ter uma mistura equilibrada, e aí sair um produto dessa natureza, que é excelente para a sua planta, né? E as outras ecoindústrias movimentando o mercado, né? A gente tem muitas parcerias para que isso aconteça. Quem é que produz esse tanto de resíduo eletrônico? Que é esse resíduo eletrônico que vocês descartam aqui, para onde que pode ir de uma forma justa, de uma forma correta, né? Correta, licenciada, né? Então a ideia é exatamente a gente poder ofertar todas as condições, né, nesse grande shopping do lixo, né? A gente recebeu o Ricardo Frizeiro uma vez, ele falou, né, o shopping do lixo. Shopping do lixo. Já teve alunos que falam assim, a Disneylândia do lixo, né? Então, é muito nesse sentido. Mas voltando ao Instituto Marca. Então, em 2006, quando a gente criou o Instituto Marca, mais no sentido de trazer a questão das indústrias, e foi muito um aprende, um desaprende, um erra, um acerta, né? E nesse processo todo, em 2014, que teve aquela grande crise, muitas dessas indústrias não suportaram, e a gente meio que hibernou o Instituto, né? A gente não liquidou o Instituto. Por ele ser uma instituição não governamental, para a gente reativar e participar, né, de editais e tal, precisaria dele estar ativo por 3 anos. Então, tive essa ideia assim, falei, não, gente, nós não vamos encerrar esse CNPJ do Instituto, vamos hibernar, e o contador, a gente fazia o básico, durante algum tempo a gente fez isso, e quando foi em 2023, né, um dos nossos diretores na época falou assim, poxa, eu quero muito reativar o Instituto e quero trazer para o Instituto o que a gente pensou lá atrás, de como trabalhar as comunidades, onde a gente está inserido, de fazer uma instituição que pudesse trazer a parte educativa do lixo, né, do que a gente poderia falar do resíduo, de como fazer educação ambiental, a própria educação ambiental que está nas condicionantes da marca, né, e a gente se colocou ali naquele momento, né, como eu criei lá atrás o Instituto e surgiu esse desafio de trazer de volta, né, falei, então vamos fazer um rebrand no Instituto. Aí eu vou te fazer a pergunta, aquela que eu já te fiz, porque eu acho que várias pessoas que ouvem falar sobre os ODS. O que é o ODS? E aí a ONU
Eram 17 ODS e agora são 18. Inclusive, você trouxe a novidade que o 18º ODS... É um ODS brasileiro. É brasileiro, é um ODS brasileiro que é a promoção da igualdade étnico-racial. Exatamente. Então, assim... E hoje, quantos ODS objetivamente a marca trabalha, o Instituto Marca trabalha? O Instituto Marca. Então, o ODS é o que é? O que é o ODS? Só fazer uma retrospectiva disso. Antes dos ODS, a gente tinha os ODMs, que eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que, se não me engano, eram 7. Em 2015 e 2016, se não me engano, a gente... surgiu os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma agenda, né, que é uma agenda global da ONU, que tratava de várias políticas. Então, falava da fome, da água, das cidades sustentáveis. Erradicação de pobreza, saúde e bem-estar. Cidades sustentáveis. Água potável e saneamento. Então, você concorda que incrível, é uma agenda incrível, porque ela olha todas as searas, né, do seu dia a dia. Eu tenho que falar de fome, eu tenho que falar de cidade sustentável, eu tenho que falar de educação, eu tenho que falar de pobreza, eu tenho que falar de água, eu tenho que falar... de vida terrestre, paz, justiça, instituição pública e tal. Você concorda? Muita coisa. É uma agenda incrível, é uma agenda que tem mais de 150 itens de cumprir, colocar assim, de nuances que está inserida em cada objetivo desse, né, que faz parte, né, os itens que faz parte desses objetivos. E aí, para estimular esse processo, como que a gente coloca uma agenda e faz quem quer? É uma agenda totalmente voluntariada. Não tem um órgão de governo que fala assim, olha, empresas, você tem que estar nessa agenda. Olha, município, você tem que estar na agenda do ODS. É uma agenda voluntária. É uma agenda necessária, mas é uma agenda voluntária. Então, eles lançaram uma questão que eu achei muito interessante na época, que é você ser signatário dessa agenda ODS. A agenda ODS vai até 2030, que está chegando o fim, né? E aí eu não sei, vão renovar? Não sei o que vai acontecer. Virão outros. Vai vir outros, né? As novidades vão acontecendo. De tecnologia, por exemplo. Né? Exatamente. E daí você pode, enquanto empresa, ser signatário dos ODS. Eu tive esse primeiro despertar e fui lá, busquei saber. Aqui no Espírito Santo tem um movimento ODS. Né? Existe um movimento nacional, existe o paulista, existe municípios como Santos, por exemplo, tem um trabalho muito forte com os ODS. Existe uma agenda, os municípios pelos ODS, tem vários municípios aqui do estado que já trabalham nessa questão. Pois bem, a gente foi trabalhando e desenvolvendo esses ODS mais focado na educação, que é o nosso ODS 4. ODS 4, que é educação de qualidade. De qualidade. Garantir educação inclusiva, equitativa e de qualidade. E de qualidade. A gente tem o ODS 11, que ele trabalha em comunidades sustentáveis. Tornar as cidades inclusivas, seguras e sustentáveis. Sustentáveis, porque a gente trabalha com resíduo. Tem o ODS aí do consumo consciente. Que é o 12. O 12 Consumo e produção responsáveis. Consumo e produção responsável. Tem o 13, que fala das mudanças do clima. Ação contra a mudança global do clima. A gente trabalha muito, né, com a questão da transformação do metano, a gente trabalha muito com biometano, então a gente se encaixa muito bem. Tem o ODS 17, que é a junção... Parcerias e meios de parcerias para implementar os ODS. Então, quando eu tenho a minha teia de parceiros, eu estou praticando o ODS 17, então eu tenho professores envolvidos nisso, eu tenho consultores envolvidos nisso, eu tenho alunos, então eu tenho escolas, então eu tenho uma teia grande, então eu atendo o ODS 17. Então, assim, você tem esses ODSs que você trabalha especificamente, tem os transversais, por exemplo, água. Eu não trabalho com água, mas o que eu faço reflete muito bem num bom tratamento de água, porque à medida que eu tiro o resíduo, né, das ruas, das encostas, e dou um tratamento adequado, eu
trabalho com esse Com ODS. certeza. Né? Pois bem, essa evolução dos ODS vem se falando muito de ODS, muita gente ainda não sabe, nem nunca ouviu falar disso, mas é uma pauta que está aí há muito tempo. Hoje eu perguntei né? a 3 pessoas, ninguém sabia Ninguém o que era sabia ODS. o que era ODS, né? Então, assim, por ela ser essa pauta que, não vou dizer que não tem dono, sabe, Didimo, mas não tem aquele órgão que fala assim, cara, eu vou pegar essa pauta para essa secretaria. Mesmo porque a gente tem tantos problemas, né, que o ODS está intrínseco. Ah, beleza, gente, eu estou trabalhando aqui com distribuição de cesta básica. Então, eu estou erradicando a fome. Eu já faço, mas nem sei o que faço. Né? Muita gente, a gente faz muitas coisas e que às vezes você nem sabe o que faz. Se eu tivesse aqui uma canequinha de plástico, né, descartável, você está fazendo aqui uma ação de ter um copo retornável, né? E eu deixei de produzir aqui um resíduo descartável. Aí a gente se inseriu desde tão logo nos ODS. Essa pauta vai ganhando sentido. Agora na COP30 foi uma pauta forte. Né? Tinha muitos movimentos dos ODS, principalmente na Zona Verde, né? Na Green Zone. E se falou muito dessa Agenda 2030. O que depois, pós-COP, que surgiu? A Conferência Nacional dos ODS, que vai ser agora em junho, final de junho, início de julho. Essa conferência vai ser lá em Brasília. E para pulverizar as propostas, você pode fazer as conferências estaduais e as conferências municipais. Ou você pode fazer as conferências livres. Você, enquanto uma instituição, como o Instituto Marca, por exemplo, e a gente fez uma conferência livre, e eu trabalhei essa conferência livre no online, para que a gente pudesse discutir o tema. Foi recente agora? Foi, semana passada. Quinta-feira passada. Então, a gente está falando de um tema que ele precisa ser publicizado, né? Para que todos os territórios, né, saibam o que é um ODS. Saibam que existe uma agenda global, né? Para que você consiga enxergar várias coisas nessa agenda global de necessidade humana, né, da necessidade da sociedade, porque é necessário se falar da fome, se falar da água, se falar do resíduo, se falar das cidades, né, se falar da paz. É necessário. Então tá tudo aí. Mas vamos voltar na COP30, que você foi com diretores da marca para receber um certificado, o selo Descarboniza ES. Olha, tem um grande nesses últimos significa que a marca ambiental é uma empresa da responsabilidade, né, em relação às suas emissões, em relação à redução da carga, né, do processo de descarbonização, né? Então a gente tem acho que é a única do Espírito Santo que tem esse selo, sim. E esse selo, eu vou colocar assim, que a marca tinha todos os atributos para receber esse selo, né? Mesmo porque a gente já tinha o inventário, a gente tinha o compromisso na redução, né, na redução dos gases de efeito estufa, no processo de descarbonização, que o Espírito Santo também hoje tem uma política muito bem estabelecida, né? O Espírito Santo tem a sua política de descarbonização. E aí a gente foi para a COP. Para ir para a COP, gente, não era assim, Didimo, eu vou para a COP. Claro, você podia ir para a COP enquanto cidadão, mas participar de fato das discussões, você precisa ser credenciado para isso. Essa COP foi a COP que mais credenciou a sociedade civil. Então, eles lançaram tipo um edital público, né? Um questionário público, e você ia lá e se inscrevia com o seu propósito para né, para participar das discussões que ocorreu na Zona Azul. Né? A COP tinha essa distinção, sociedade civil
e a sociedade científica, os governos ali pensando para sair as suas políticas e tal. E daí eu fiz, né? Eu me preparei muito para ir para a COP, porque quando chegou em janeiro, eu já falei, não, eu quero ir para a COP, gente. A COP vai ser no Brasil esse ano, eu não vou para a COP? Eu fui em 92 e não vou agora, né? Então eu quero ir para a COP. Então eu me programei desde janeiro. Eu já tinha comprado a minha passagem, eu já sabia em que grupo que eu iria me inserir, que era o grupo dos ODS. Eu já sabia onde eu ia ficar, porque as pessoas dos ODS de lá viabilizaram a nossa estada lá. E aí fiz a minha inscrição, fui aprovada para participar dessa zona azul. Não que a sociedade civil não pudesse participar. Você participava fazendo esse protocolo. Ou você poderia ser também convidado de um governo, né? Você poderia ser convidada de uma diplomacia, né? Então, quando eu entrei... quando chegou o meu credenciamento, eu fiquei muito feliz, porque foi uma série de etapas que eu tive que vencer para chegar ali, né? Eu, enquanto instituição, enquanto ODS, e fazer todas essas amarrações para eu poder chegar ali. E, para nossa grata surpresa, o governador, né, o nosso então governador, que era o representante da Liga dos Governadores do Estado, do Brasil, né? Ele teve uma participação muito ativa, e aí ele lançou, através da Secretaria de Meio Ambiente, esse selo Descarbonize ES, e esse selo foi nos entregue lá. Então, eu tive a grata honra, né, de estar lá nesse recebimento. Fizeram, inclusive, um certo suspense, né? Uma empresa do Espírito Santo que vai receber, primeira que vai receber. Exato. Então, assim, para a gente foi muito legal ter esse reconhecimento e saber, poxa, eu acho que na seara que nós estamos, né, no setor que nós estamos fazendo a diferença, né, de receber esse selo. E, assim, é óbvio que quando você trabalha em algo que te dá muita satisfação e você gostaria de que seu retorno fosse essa visibilidade, é muito fácil trilhar esse caminho desde que o seu trabalho seja bom. Porque hoje existem muitas oportunidades de você participar de premiações, de você participar de entendimentos técnicos com artigos, né? Existem muitas formas de você viabilizar o seu trabalho, né? Tanto que o ano passado eu escrevi o nosso projeto, já é o segundo ano que a gente ganha, o Farol do Bem, né? Que é um projeto do sindicato, né? O Sindifer, enfim. E aí você vai também fazendo com que esses mecanismos entrem na vida da sua empresa. Então, seu funcionário já trabalha para isso, né? Já trabalha e fala assim, poxa, meu trabalho pode ser reconhecido. Né? Então, quando eu ganho um prêmio, ele não é meu, ele é da equipe. Da equipe, exatamente. Né? Então, assim, isso traz visibilidade e confiança. E você sabe que tem alguém ali avaliando o seu trabalho. Não é o prêmio que você construiu e se presenteou. Né? Então, assim, é muito interessante tudo Mirela, isso. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo esse selo que você trouxe lá de Belém. Dídimo, só para concluir, eu queria só deixar uma outra questão que vai acontecer, né, daqui para frente, que é a questão da economia circular. Né? Eu pautei esse item da economia circular, já falei aqui, né, da economia linear e agora a gente está trabalhando a economia circular, porque a gente vai, em função de todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente vai agora abarcar um hub de economia circular aqui no estado, que está vinculado a Associação Brasileira de Economia Circular, que é um instituto, né, esse instituto que fica em São Paulo, e agora teve o primeiro hub que foi lá em Porto Alegre, né, eu tive a oportunidade de ir, e agora a gente vai trazer, no dia 21 de julho, o hub de Economia Circular aqui para o Espírito Santo. Então, assim, é um processo que eu estou trabalhando agora, né, para a gente trazer esse diferencial, porque ele a gente costuma dizer que a economia circular é um processo que vai mudar muita coisa, principalmente, né, a forma de você produzir.
porque os nossos recursos são escassos e a gente precisa, de fato, entrar em uma outra pegada, né, para poder perenizar. Já sabe que vai ser 21 de julho, já tem local, já tem onde vai acontecer isso? Eu ainda mais próximo... estamos materializando, né, então, esse processo. O primeiro passo foi, né, eu ir lá para Porto Alegre. Então eu quero já deixar aqui aberto um espaço para próximo no mês de julho, você voltar aqui ou indicar alguém que você queira para vir falar sobre esse processo da economia circular. Exatamente. Que eu acho que é muito importante, a gente tem que dar visibilidade para isso. Tem que dar visibilidade. As pessoas precisam entender. Exatamente. E principalmente as indústrias se inserirem nesse processo, né, para que a gente possa mudar um pouco esse formato do que a gente coloca no mercado. Mídia e mercado está aberto para isso e a gente vai falar disso mais vezes. E acabou? Poxa, tem quase uma hora que a gente está conversando aqui. Isso não... A gente vai falar até... Isso é um podcast, né? Passa a tarde, vamos embora. Tá certo. Mas eu fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais sobre a história da mineira baiana capixaba. E que tem feito um trabalho que, como eu já te falei, eu sou encantado com isso que você faz. Conheci a marca já há muitos anos atrás, hoje já é outra marca. Já é outra marca. Que eu fui lá. Verdade. Mas eu fiquei muito feliz de ter você aqui. Eu que agradeço, Didma. Obrigado. Então, sempre à disposição aí, tá bom? Um beijo, obrigado. Obrigada. MMCast com Didimo Effgen.